Alô, tudo bem? Estamos aqui na aula de número 21 do curso Rota 66, Viajando pela Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse. Vamos aqui estar nesta aula de número 21. Vamos lá. A aula passada, a aula de número 20, nós terminamos aqui, onde nós estávamos estudando sobre as esposas de Jacó, que ele trabalhou 14 anos pelas duas esposas, e quando ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas Labão ele dá a sua filha Lia no lugar de Raquel, e ele vai depois existir Raquel, e Labão fala que ali naquele lugar, naquela região, não tinha o costume de dar a filha mais nova, seria a filha mais velha. Aí ele trabalhou por mais 7 anos por Raquel. Agora vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Vamos ver aqui que os filhos de Jacó, Raquel, ele casa com Raquel, com Lia, e vamos ver agora a rivalidade entre essas duas. Desde o início da aula nós estávamos falando sobre a bigamia ou poligamia. Bigamia é ter duas mulheres, poligamia é duas ou mais mulheres. E todos os homens de Deus na Bíblia que tiveram duas ou mais mulheres tiveram problemas. Vamos ver aqui o grande problema aqui na vida de Jacó, Raquel e Lia. Diz assim o texto, capítulo 29, versículo 31 e 32. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fera fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem. Pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Então nós observamos nesse texto aqui que Lia era desprezada. Por que Lia era desprezada? Porque a mulher amada era Raquel. Mas o texto nos fala que Deus fez de Lia fecunda e Raquel estéril. E concebeu Lia e deu à luz um filho. Mas o que me chama a atenção aqui é quando ela dá à luz um filho por nome Rubem, que significa eis aqui um filho. Ela diz, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Então nós vemos aqui que a motivação de ter filhos não é por ter filhos, por ser mãe, né? Não é pela dádiva de ser uma mãe. Mas vemos aqui que a motivação entre essas duas era a competição. Como ela fala aqui, agora o Senhor, por isso agora me amará meu marido, depois que o Senhor me deu este filho. Então nós vemos que a competição aqui era para ser amada. Ela queria dar um filho a Jacó para ser amada. E nós vemos que tudo isso fez por quê? Por causa de uma competição, mesmo elas sendo irmãs. E nós vamos ver muito isso na frente aqui, os grandes problemas por causa da bigamia. Vamos lá. 29, 33, 34. Concebeu outra vez, de novo. Ela deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão, o nome. Simeão significa aquele que ouve. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso ele chamou Levi, que significa unido, ou união. Então ela falou que agora desta vez se unirá mais a mim. Observa que quanto mais filhos ela tinha, ela achava que aqueles filhos iam aproximar mais ela de Jacó. Vemos a motivação de uma mãe tendo filhos, mas para agradar o seu esposo. Então nós observamos que ela teve aqui o terceiro filho. Aí diz no capítulo 29, 35. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. Agora ela não fala que ela estava agradando a Jacó, mas ela falou, desta vez eu louvarei o Senhor. E cessou de dar à luz.
E o nome Judá significa ele será louvado. Vamos aqui entender aqui Raquel, Jacó e Lia. Raquel estéril. Ela teve Rubi, que foi o seu primogênito, Simeão, seu segundo filho, Levi, o seu terceiro filho, e agora ela dá o seu quarto filho, que ela colocou o nome de Judá, e louvou o Senhor. Então nós observamos que tem Jacó aqui, tem 4 filhos. Vamos adiante. Respondeu ela, Raquel: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz, e eu lhe traga filhos ao meu colo por meio dela. Observamos que ela viu que não tinha, que era estéril, que não tinha filhos. Ela faz uma proposta para Jacó, para que Jacó tomasse a sua serva por nome Bila, para entrar a Bila, coabitar com ela, para que dê à luz. E aquele filho seria filho dela, como se fosse uma barriga de aluguel, que não costuma, na época lá tinha muito desse costume. Mas não que esse costume aqui era um costume que Deus aprovava. Deus não aprovava esse tipo de costume. É igual sempre eu estou dizendo para você nas aulas anteriores que nós aprendemos, né, acerca do escrito, que está o normativo e descritivo. Aqui está descrevendo uma história, descrevendo um costume, não que isso serve de parâmetro ou serve para norma, ou que Deus está aprovando esta causa. Aí vamos adiante ao assunto. No capítulo 30, versículo 1 até o 7, nós observamos que aqui Jacó está com 4 filhos de Lia. Raquel estéril. Então Bila, ela dá o filho do capítulo 30, versículo 1 ao 7, o primeiro filho, que a Raquel fala que esse filho seria dela. Então o nome foi dado o nome de Dan. Ela teve um outro filho, Bila, que é a serva de Raquel, que colocou o nome de Naphtali. Aí vendo, olha, observa, vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Observa aqui de novo, mais uma vez, sobre a motivação e sobre aqui a disputa. Observamos que agora ela viu que não tinha mais filho, o último filho que ela deu aqui à luz foi Judá. Ela pega agora também a sua serva Zilpa e dá para Jacó. Aí Jacó vai ter um filho com Zilpa, e ele coloca o nome de Gade neste filho. Aí Jacó entra de novo, coabita com Zilpa, vai ter mais um filho e coloca o nome de Azer. Aí no capítulo de número 30, versículo 15, diz assim: respondeu ela, Lia: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também a mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Interessante que essa passagem mostra que Raquel, ela fica sabendo que Rúben trouxe uma planta que, ao ver de Raquel, esta planta é uma planta afrodisíaca, é uma planta, é um estimulante sexual, e também que esta planta poderia curá-la dessa esterilidade. Então, o costume da época, quando a Bíblia está relatando, não está dizendo que ele está provando. A Bíblia está relatando um fato normativo, descritivo. Eu te falo mais uma vez. Quando a Bíblia diz que os discípulos de Jesus viram Jesus e falou, é um fantasma, não está provando que existe fantasma. Está falando sobre a expressão dos discípulos dizendo que era um fantasma. Não criar um parâmetro e dizer que a partir de agora os discípulos falam que existe fantasma, a Bíblia está falando que existe fantasma, então verdadeiramente existe fantasma. Tem texto na Bíblia, muitos textos, que é descritivo, está descrevendo uma história.
não está criando norma para aquilo. Mais uma vez, tem esse outro texto que está descrevendo este outro fato. Raquel tentou usar essas mandrágoras para induzir a fertilidade. Essas mandrágoras era popularmente chamada de maçãs do amor na época. A mandrágora é uma planta tuberosa, com fruto amarelo, semelhante à ameixa. Supunha-se que agia como um talismã do amor, eles acreditavam na época. Amadurece em maio, o que está de acordo com a menção do versículo 14, né, ao qual fala que ele estava ali no templo da ceifa, né, dos dias da ceifa do trigo. Então, por isso que Raquel, ela chega e propõe isso para sua irmã, e dizendo: olha, se você me der as mandrágoras, ele dormirá com você. Observa que esse dia era dia que Jacó dormisse com Raquel. Mas Raquel trocou as mandrágoras por uma noite com Jacó. E ela aceitou ali. Então ali Raquel continuou estéril, apesar da sua superstição, achando que aquilo era um talismã, sendo que não era talismã coisa nenhuma, né? Vamos lá. Lia tem mais 2 filhos e uma filha. Vamos ver aqui no quadrinho. Aí depois Lia, Deus abre a sua madre, e ela tem Issacar. Depois ela tem Zebulon. Depois, por último, ela tem mais uma filha e coloca o nome de Diná. Observamos aqui que ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos e uma filha. Então 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui Jacó já tem 10 filhos. De 12 que ele vai ter, ele tem 10 filhos. Então Bila deu os 2 filhos, Zilpa os 2 filhos e Lia 6 filhos. Que no total dá 10 filhos. Vamos dar prosseguimento ao texto para entendermos melhor. Vamos lá. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: Permite-me que eu volte ao lugar e à minha terra. Interessante que quando ela tem este filho, e a Bíblia diz que lembrou-se Deus de Raquel. Mas uma linguagem aqui antropomórfica, é uma linguagem humana dada a Deus para que a gente possa entender, não que Deus esqueça de nada, Deus precisa lembrar de nada, que a memória de Deus não se apaga de nada, Ele não precisa trazer lembrança, mas trazendo aqui uma linguagem para que nós possamos entender que Deus atentou aqui para Raquel, e Deus, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, ele abre a madre também de Raquel e dá um filho e dá-se o nome de José. E neste período foi quando Jacó ele quer voltar, depois de 20 anos que ele está aqui com seu sogro, que ele veio para cá por causa da troca também que ele trocou com seu irmão Esaú. Quando ele faz aquela troca da primogenitura, e ele veio para cá meio que fugido. 20 anos depois, agora com 2 esposas, agora também ele com seus 11 filhos, ele quer voltar para a sua terra. Vamos lá. Nós vemos agora que ele tem José. Então agora ele está com 11 filhos. Para 12 ainda falta um filho, mais uma filha. Vamos lá no capítulo de número 30, versículo 22 a 24. E nós vamos também agora aqui colocar o capítulo 35, versículo 16 ao 20. Porque o 35 é onde que nasce Benjamim. Eu vou colocar essa parte aqui, ó, junto com o capítulo 30, porque para nós dar um encerramento aqui dos filhos de Jacó.
quando nós chegarmos aqui no capítulo 35, versículo 16 ao 20, a gente pula porque já colocamos aqui para fazer esse quadrinho aqui. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Interessante que esse último filho, a qual Raquel vai dar aqui, que é o 12º filho de Jacó, ela coloca o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó ele tira esse nome de Benoni, que é filho da minha dor, e coloca Benjamim, que é filho da minha mão direita, ou filho da minha destra. Observa que no parto ela morreu. Quando fala que saiu-lhe a alma, é uma expressão da época da pessoa que faleceu. Hoje em dia, quando alguém falece, nós temos uma expressão de dizer descansou, né? A pessoa descansou, a pessoa partiu. Então cada um tem uma expressão em cada época, e nesta época era sair-lhe a alma. E quando sai a alma também, a pessoa morre também, né? Vamos lá. Observamos então que agora mais esse filho, já se cumpriu agora os 12 filhos de Jacó, né? Com Lia, com Zilpa, com Raquel e com Bila. Ele agora tem os seus 12 filhos. Terminamos aqui a aula de número 21. Vamos lá para a aula 22. Eu aguardo você na aula 22 para nós darmos seguimento a esta aula também. Uma aula muito rica, uma aula muito maravilhosa, tá? Eu aguardo você na aula de número 22, tá bom? Que Deus abençoe e até lá.